E aí, quando ele falou, eu fiquei, meu Deus, mas eu não quero, acho que eu não quero, acho que eu não quero fazer mestrado agora, não sei. Então, eu aproveitei bastante as oportunidades que eu tive na parte de estágio, que é uma coisa que, assim, agora tá uma coisa meio complicada, né, por causa dessa questão do coronavírus e tal, mas aproveitem, minha gente, aproveitem muito, muito, muito essa parte do estágio, porque é aí que vocês vão decidir o que é que vocês querem. Por onde é que vocês querem seguir? Vocês não precisam, na verdade, seguir uma linha reta a vida toda, tipo, não, vou fazer isso aqui pelo resto da minha vida. Mas pelo menos para vocês experimentarem, vocês terem a experiência. Estou trabalhando com, não sei, infraestrutura, depois eu vou para obra, vou para escritório fazer cálculo. O que vocês puderem fazer, vocês façam, vocês se dediquem um pouco mais do tempo de vocês a essa parte do estágio, que é muito importante, para vocês sentirem o gostinho de como é, e a partir daí vocês tomarem uma direção. Então, eu trabalhei, estagiei de forma não formal, né? Foi informal, em uma obra de pavimentação, e eu trabalhei formalmente na obra aí da UFPE, do Bloco de Medicina. Então, eu tive contato com obra, né? E com um pouquinho de orçamento, porque a gente viu isso um pouco no escritório lá da UFPE, na infraestrutura. E aí, quando eu saí, eu me vi assim, tipo, no outro dia, né? Teve a colação de grau, pensei, é isso aí. Saí do status de estudante, agora estou desempregada. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? E aí eu fiz, não, calma, eu vou fazer o que eu faço de melhor, né? Até agora, que é estudar. Vou estudar, vou me dedicar mais a essa parte de instalações elétricas, hidrossanitárias, vou dar uma olhadinha em umas coisas, vou tentar, enfim, mexer no Revit, e a partir daí postar algumas coisas no Instagram, ver se rola alguma coisa. E aí aconteceu de Vitor, que ele é um dos sócios da VL, Arquitetura e Engenharia, me convidar para fazer uma seleção com ele. Porque eu já tinha feito um trabalho com ele, a gente tinha feito o dimensionamento de uma estrutura metálica para TV Jornal, aqui de Caruaru. E aí, a gente trabalhou junto, ele sabia mais ou menos como era que eu funcionava, e aí ele me convidou. Ele fez, Flavi, tem uma proposta para ti e tal, vem fazer uma seleção comigo? E aí eu fiz, graças a Deus, apareceu, né? Apareceu. Aí, deu tudo certo. Confesso para vocês, assim, se vocês perguntassem, Flavi, a área de infraestrutura era o que você queria? Eu vou dizer, gente, foi uma surpresa. Foi algo que, graças a Deus, apareceu a oportunidade. E quando o Vitor me perguntou, olha, você faz? Eu disse, faço, faço, ó. Tá, já tá tudo feito, já tá tudo certo já. E foi uma oportunidade que apareceu, e apesar de estar insegura, porque eu era, enfim, recém-formada, né? E a gente sabe que quando a gente sai com um pouco de medo. Eu disse, faço, faço sim, me tremendo todinha assim, mas vamos embora, a gente faz. E aí, o primeiro projeto que me foi dado foi um projeto de drenagem. E Vitor fez o seguinte, Flavi, tem um projeto de drenagem para tu fazer. Eu disse, tá. Aí ele fez, te vira. Aí eu, massa. E aí foi outra coisa, é outra coisa que eu recomendo para vocês também. Quando vocês estiverem inseguros com alguma coisa, conversem com os professores de vocês da área. Então, o meu primeiro passo foi falar com o professor Arthur Coutinho, que também tinha sido meu orientador, né, durante a graduação. Fui pedir material a ele, tudo, porque eu tinha pago uma cadeira de drenagem urbana, e aí ele me orientou. E eu comecei pegando materiais na internet, comecei, mais uma vez, como eu já havia dito, fazendo o que eu faço de melhor e o que vocês fazem de melhor também, que é estudar. E aí, fui sendo, fui refinando mais, né? Porque eu já tinha pago a disciplina, mas precisava desse refinamento. Então, fui estudando mais, com mais atenção, focando mais naquele assunto ali, e graças a Deus deu tudo certo. Então, basicamente, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu tinha uma coisa em mente. Chegou um momento que eu até pensei, não, eu vou partir para o mestrado, realmente, eu vou para o mestrado e depois eu vou ver o que é que eu vou fazendo, mas eu vou fazer alguma coisa. E aí, quando a oportunidade apareceu, eu pesei. Eu disse, tá,
O que é que eu quero para mim? Eu quero a área acadêmica ou eu quero realmente atuar na área? E eu queria muito, 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 muito trabalhar na área, fosse em escritório, fosse em obra. E como apareceu a oportunidade, eu não tive dúvida, né? Eu tinha até, de certa forma, aperreado muito, digamos assim. Professor Arthur, professora Ana Cecília, com essa questão do mestrado. Só que aí, quando apareceu a oportunidade que eu queria, eu fui atrás daquilo ali. Eu realmente me agarrei àquilo ali. Que eu acho que é algo que vocês precisam pensar a respeito e precisam fazer sem medo. Tipo, cara, eu me formei, tô desempregado. Não, acho que eu vou pro mestrado para não ficar sem fazer nada, só para fazer alguma coisa. E, gente, se não for o que vocês querem fazer, não façam isso. Não façam isso. Vão estudar coisas mais práticas da engenharia, coisas que realmente você pode fazer um portfólio, você pode divulgar no seu Instagram, você pode divulgar no seu Facebook. E isso é muito importante, principalmente agora, né? Nesse atual cenário do coronavírus, etc., que a gente só consegue ver as coisas de forma virtual. Então, essa parte digital está muito, 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 muito em alta. Então, divulguem o que vocês estão fazendo. Fiz aqui uma casinha simples no Revit ou no AutoCAD, seja onde for. Vou fazer aqui o dimensionamento de uma rede de elétrica. Eu vou postar no Instagram, vou postar no Facebook. Quem sabe um vizinho, não sei, alguém vai ver e vai indicar. E aí você já começa fazendo o seu trabalho. E eu digo para vocês fazerem isso agora, não é quando vocês se formarem. Façam isso agora. Você já tem uma bagagem boa. Tem gente aí que está no final do curso já pagou instalações prediais, já sabe de bastante coisa. Então vão divulgando o trabalho de vocês, porque isso como diz o ditado, é trabalho de formiguinha. Vocês vão aos pouquinhos montando o material de vocês e fazendo com que outras pessoas vejam. Vocês sabem que o pessoal não vê assim, né? De uma hora para outra. Então, vocês precisam montar esse material, montar esse conteúdo e divulgar. Valeu, Flavi. Valtner, é o sonho, né, e a vontade de muitos alunos a questão de empreender, né, de ter o seu próprio negócio, de arrumar um sócio, juntar aquele grupo de amigos que sempre fez o mesmo trabalho, sempre fizeram o mesmo grupo de trabalho e montar a sua empresa, etc. E você agora, você é diretor, né, da WP Engenharia. Essa decisão já estava na tua cabeça ao decorrer do curso? Tu já pensava nisso e já fazia as disciplinas pensando nisso? Já sabia, por exemplo, a área que tu queria, a área voltada para estruturas? Ou foi assim, me formei e aí eu pensei um pouco e decidi? Como foi que se chegou essa ideia na tua cabeça da WP? Boa noite, pessoal. Boa noite, Erickson, Manu. Beijo, Manu. Flavi, boa noite, pessoal. Todos que estão aí, né? Tem várias pessoas aí que eu conheço. Acho que Vinícius está aí, Pedro, Thales. Pessoal, é a respeito da área, assim, que tu perguntasse, Erickson. Mais ou menos o seguinte, quando eu entrei no curso de engenharia, eu sempre conto isso na história, até quando eu estou dando o curso. Eu queria ser jogador de futebol, né? Quando eu era criança, mas eu era muito ruim mesmo. Aí eu não era nem chamado para a peneira do colégio, quem dirá de ser um jogador do Corinthians, já que eu sou corintiano. Quem é corintiano aí, coloca aí no chat. Aí eu era muito ruim, sendo que eu amava o estádio de futebol, né? Era na época da Copa, esqueci qual Copa era, acho que era da África. Aí eu via aqueles estádios todos e, tipo, ficava fascinado, né? A parte da arquitetura, da estrutura. E na época do vestibular eu fui pesquisar qual era a profissão que fazia estádio de futebol. Aí quando eu fui pesquisar, uma das profissões que fazia era arquitetura e engenharia, né? A parte de estrutura e a parte de arquitetura. Sendo que eu sou péssimo em desenho, aí tem a parte de engenharia, né? De estrutura. Aí eu fui para a engenharia. Tanto é que quando na primeira aula de engenharia, os professores sempre perguntam por que você entrou no curso? Por que você entrou no curso? A maioria do povo fala, ou é para ganhar dinheiro, né? Porque foram iludidos, né? A galera iludida nessa história aí de ganhar dinheiro com engenharia. Tô brincando, dá para ganhar dinheiro com engenharia. Ou era porque gostava da área de exatas. Aí quando chegou na minha vez, eu falei, porque eu quero construir estádio de futebol. Aí todo mundo assim meio que bugou, mas era esse o meu intuito, né? De
meio que construir um estádio de futebol, por isso que eu optei por essa área. Aí, quando eu fui para a primeira disciplina foi Mecânica dos Solos 1, não, Mecânica dos Solos não, Mecânica Geral 1, que aí pega aquela parte de viga, momento fletor e seus cortantes, tipo, foi a primeira vista ali. Quando eu vi, assim, deu match, né, deu Vzinho lá, e ali eu já estava meio que decidido que ali era a área que eu gostaria de seguir, né. De fato, assim, logo no comecinho da faculdade, era a área que meus olhos brilhavam mais, né? Essa parte de estrutura, de equilíbrio, essa parte de dimensionamento, tudo isso, assim, viga, pilar, laje, concreto armado, tanto é que com o tempo aí o pessoal me conhece, acho que muita gente aí, quer dizer, a maioria aí eu não conheço, né? Tem um pessoal muito novo, né? Eu tô ficando velho. Aí, mas no começo, acho que eu fui monitor de Flaviane, né? De Emanuel, da parte de resistência, de concreto. Aí foi mais ou menos esse, a minha parte assim, da escolha da área. Eu meio que já tinha algo pré-definido e eu fui focando, né? Tanto é que na faculdade, praticamente, eu fazia assim, se o professor de estrutura dissesse que era para fazer da questão de 1 a 10, eu fazia de 1 a 100, porque eu gostava muito. Agora, das outras disciplinas, eu fazia para passar mesmo, para tirar meu 7 e passar, sendo bem sincero, mas na parte de estrutura eu sempre me dediquei muito, né? Aí, tu falou só assim da parte de empreender. A parte de empreender, logo no começo, que é mais ou menos o que a gente é direcionado, né? Logo no começo, a gente é direcionado para geralmente 2 caminhos, principalmente na UFPE, que é o caminho acadêmico, de você fazer um mestrado, fazer uma especialização para depois começar a lecionar, e o caminho de ter a profissão, de ser empregado em uma construtora. Na época, quando eu entrei na faculdade, estava num boom. Tipo, o pessoal falava com o Moura, professor de desenho, não sei nem se ele está aí. Aí eu perguntava para ele, e ele dizia, professor, como é que está o mercado? Aí ele olhava para o cara e dizia assim, macho, as construtoras estão vindo aqui contratar o pessoal. Aí, tipo, eu já ficava, tipo, muito feliz, né? Aí depois teve aquela questão da crise, aí tudo foi por água abaixo. Aí, nesse tempo aí teve assim, da crise, a minha configuração na cabeça era de arrumar um emprego numa construtora, né? De ser um engenheiro de uma construtora e tal, que é o que a maioria pensa. Mas aí eu comecei a amadurecer, comecei a ter contato com outras coisas, e principalmente da parte do empreendedorismo, né? Eu via muito assim que, acredito, não sei como está a realidade hoje de quem está saindo da faculdade, né? Flávio saiu ano passado, conseguiu um emprego, graças a Deus, mas não sei como é que está do pessoal. Mas no meu tempo, eu me lembro que tipo, saía 30 pessoas da UFPE era formada, aí 2, 3 conseguiam emprego. A maioria não conseguia. Aí eu botei assim na minha cabeça que, tipo, eu queria trabalhar com engenharia de qualquer forma. Eu queria ser um profissional de engenharia. Eu queria trabalhar com cálculo estrutural, eu queria trabalhar com obra. Eu já tinha determinado isso na minha cabeça, independente das circunstâncias. Tanto é que Flávia até falou da parte do estágio, e quando ela falou da parte do estágio, eu lembrei de uma situação lá no estágio. O mestre de obra, ele olhou assim para mim e falou o seguinte, falou, mas rapaz, tá perdendo tempo fazendo engenharia, tu é tão inteligente, vai fazer medicina, sei o que, vai fazer medicina. E aquele estímulo, né? Ele sempre falava isso, dizia de um monte de gente que era bom, que trabalhou com ele, estava desempregado, de engenheiro que ganhava 16 mil por mês e estava vendendo camarão. Era só esse entusiasmo, assim, que ele passava para mim. Mas eu já tinha decidido no meu coração de que eu ia ser engenheiro civil. Pronto, eu olhei para ele e falei, eu vou ser engenheiro civil e não tem outra opção para mim. Eu vou trabalhar como engenheiro civil, a gente vai se encontrar lá no futuro. Semana passada, eu estava com ele numa obra e ele estava conseguindo alguns operários para trabalhar na minha obra. Por quê? Porque eu estava determinado com aquilo. Meio que eu não iria me conformar, independente se tivesse emprego para mim ou não. Aí, quando eu vi que não tinha emprego, praticamente, eu até recebi uma proposta quando eu estava saindo da faculdade, mas quando eu vi que não tinha emprego, eu comecei a entrar nessa parte de empreendedorismo, né? De procurar, de estudar. Aí foi no tempo que, acho que tem até um pessoal aí da Aportes, que eu fundei a Aportes junto com a Ana, e tinha mais outros 8 pessoas, parece, com a gente, eram 10 pessoas. A gente fundou a Aportes, que é a empresa Júnior. Aí tudo isso, assim, fez com que
meio que eu tivesse descoberto uma nova paixão, né? A primeira paixão era a parte de estrutura e a segunda paixão era a parte de empreender. Tanto é que quando eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser fichado e tal, e tipo, eu não tinha um cliente na época, eu disse não, porque eu queria empreender, né? Aí foi ali que eu comecei a trabalhar, primeiro em casa, né? A Flaviane falou, se você tem o desejo aí de trabalhar como engenheiro, independente de onde seja. Eu comecei a trabalhar em casa, comecei a trabalhar, tipo, hoje eu estou no meu escritório, mas eu comecei a trabalhar em casa, num birô velho, que era de um escritório de uns 10 anos, numa cadeira de plástico, daquelas brancas, tanto é que eu fiquei com desvio na coluna, porque eu passei, acho que uns 6 meses trabalhando em casa, até que eu comecei a divulgar meu trabalho. Pessoal, muita gente me conhece no Instagram. Comecei a divulgar meu trabalho, divulgar minha escola, comecei a ganhar dinheiro e fui. Reformei meu quarto primeiro, né? Fui um escritório no meu quarto. Depois comecei a trabalhar no coworking, até que, durante esse tempo que eu estava, como é que eu posso dizer? Eu estava começando a trabalhar como autônomo, uma pessoa me indicava, começava a divulgar, o pessoal via, ia atrás de mim. Aí, durante esse tempo, eu conheci meu sócio, né, que é Wagner, a gente começou a trabalhar como parceiro. Eu pegava projeto de estrutura, aí pegava elétrico, hidrossanitário, aí eu passava para ele. Quando ele pegava de estrutura, passava para mim, aí a gente começava a trocar isso, fazer essa ponte. Até que, no ano passado, janeiro, ou foi fevereiro, a gente decidiu formar a empresa, né? A gente junto ser sócio. Aí também a gente passou um ano inteiro trabalhando em coworking, trabalhando em casa e trabalhando na obra, para esse ano, na verdade, dezembro do ano passado, a gente veio para o escritório aqui. Aí foi mais ou menos essa aí a trajetória de tanto de determinar qual era a área que eu queria, como de chegar aqui nessa parte de empreendedorismo e ter montado a empresa. Obrigado, Valtinei, e parabéns aí pela trajetória. E contigo, Emanuel, tu já sabia qual área tu queria seguir? E no teu caso também em particular, que tu tanto é sócio fundador da Patamar, quanto está fazendo um mestrado, né, aqui no CAA. Essa decisão do mestrado, ela surgiu para complementar a tua formação, a área que tu seguiu? Como foi essa ideia de fazer o mestrado e da Patamar e também a área no curso? Se tu já sabia qual era a área que tu queria seguir? Pronto, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo um pouco com a faculdade, que nos deu tanto, né? E a gente tenta devolver um pouco para vocês e dar um pouquinho da experiência da gente, porque o que aconteceu comigo é um misto, mais ou menos, do que aconteceu com o Flavi e do que aconteceu com o Wagner. Porque eu tive esse momento meio que você não sabe meio que você vai fazer, que Fabiano passou. Porém, eu tive também uma boa parte desse querer mesmo, assim, seguir. Até porque, assim, diferentemente, eu não me lembro se Flavi é de Caruaru, mas Waldner é. Eu não era de Caruaru. Eu, eu tinha uma proposta, assim, Waldner falou que quando a gente saiu da faculdade, que foi mais ou menos na mesma época, era muito escasso. Assim, se não dá, não enchia uma mão as pessoas que estavam empregadas na turma que eu me formei, entende? E, tipo, tinham mais de, acho que uns 30, 40 pessoas formando no período que eu me formei. E foi uma experiência bem assim, punk para mim, por causa que eu cheguei e eu tinha uma proposta é, muito pequena de valor, entendeu? Para ser um auxiliar de engenharia em Caruaru, e eu teria que, no fim do mês, meio que pedir dinheiro ao pai e à mãe, entendeu? Quando chegasse no fim do mês. Aí eu peguei assim, eu fiz, cara, já faz 5 anos que eu tô aqui e eu não vou passar mais tempo pedindo dinheiro ao pai e à mãe. Eu fiz, se for para isso, eu volto para casa. Aí eu fiz, não, pronto, eu vou voltar para casa. Se eu tiver que vocês vão ter
boa parte de vocês vão ter mais ou menos o que eu passei, assim, que é uma pressão familiar para fazer concurso, entende? E, tipo, meio que eu tive que seguir, assim, essa pressão, porém eu tinha meu sonho. Minha meta era conseguir trabalhar e para que essas pessoas parassem de me pedir para eu fazer concurso, entendeu? Tipo, eu tinha esse era o meu pensamento. Tipo, eu tô aqui estudando para fazer concurso, beleza, ok, certo. Mas eu tô aqui trabalhando para não precisar fazer concurso, entendeu? Isso aí, tipo, passei, vamos dizer, uns 15 dias punks aqui em Arco Verde, assim, que você olha para cima, vê o tanto que você passou e tal, mas foi uma época que foi bem gratificante, assim, porque eu vi o quanto a gente é bom, entendeu? E, tipo, quando disserem a vocês, assim, pessoal, que eu sei que a gente passa na faculdade um perrengue muito grande, é, mas vocês são muito bons, galera. Vocês são muito bons. E, tipo, quando o pessoal chegava para mim, eu aprendi assim, que, tipo, qual é a coisa que a gente mais aprende a fazer? A gente, claro que nós temos vários professores que nos ajudam muito. Eles são, tipo, o que eu dei a Douglas, a Coutinho, que me ajudou muito até nessa parte do mestrado, Jocelyn, Juliano, todos. Cada um ensinou muita gente, mas vocês têm uma capacidade gigante de aprender sozinhos. Vocês têm uma capacidade gigante de aprender. Vocês sabem estudar demais, entendeu? E, tipo, quando o pessoal chegava para mim, perguntando se eu sabia alguma coisa, às vezes eu nem sabia. Tipo, o pessoal chegou para mim perguntando se eu fazia um projeto estrutural. Cara, eu não sabia, não. Mas eu fui, peguei, fiz o curso de volta, né? O curso de volta era o quê? Eram 3 dias, certo? Eu tinha 21 dias para entregar um projeto. Eu fiz o projeto estrutural. Eu fiz em 3 dias o curso de volta, né? E tinha 17 para fazer o projeto estrutural que eu tinha que fazer, certo? E do mesmo jeito, eu fiz outras coisas. Tipo, se você sabe fazer projeto elétrico, sei. E ia atrás de aprender a fazer na tora. E uma parte que o Fabiano falou de você saber o que quer no estágio. O estágio é muito bom para você também saber o que você não quer fazer. Se você passa por aquilo e você sabe, aquilo ali eu não posso fazer, aquilo ali eu não gosto de fazer. Pronto, é uma coisa muito boa também do estágio, é você saber o que você não quer fazer para o resto de sua vida. Pronto, eu tenho essa parte de orçamento, eu não quero fazer orçamento para o resto da minha vida, certo? Tudo que você leva, seja de experiência boa ou ruim, serve de alguma coisa, serve de aprendizado, entendeu? E aí foi levando, tipo, eu tinha, assim como o Walter, eu tive um parceiro aqui em Arco Verde, que foi um arquiteto, Leonardo, que ele ficou como sendo meu parceiro, e aí eu fui crescendo, aos poucos, pegando as obras. Hoje eu trabalho com outra arquiteta, e hoje em dia a gente chegou num patamar que a gente tinha que ter o nosso lugar, que a gente tinha que ter o nosso canto, a gente tinha que ter a nossa empresa em si. Aí nós fizemos nosso escritório. Hoje em dia nós temos algumas coisas. E a questão do mestrado foi diferente. Foi porque eu sempre tive um apreço gigante por transportes. Sempre gostei na minha vida, um apreço gigante. E eu tive a oportunidade de ir para fora por causa de transportes. Eu tive um artigo, a gente apresentou o artigo em Portugal e tendo aquela experiência fora, eu percebi o quão ainda, assim, eu saí da faculdade basicamente como muita gente vai sair, que é não querendo mais olhar na cara da faculdade. Tipo, você não quer mais ir para a faculdade. Eu passei um ano sem ir para a faculdade e você sai desse jeito. Mas, tipo, quando eu tive a experiência de ir para fora, eu percebi o quanto que eu não sabia, entendeu? Tipo, sabe você ir num frentista, botar gasolina e, tipo, o cara fala 3, 4 línguas, entendeu?
Tipo, eu ia em qualquer lugar, tipo, todo mundo sabia, todo mundo era, como é que eu posso dizer? Apesar de eu ter uma formação maior do que o pessoal, eu me sentia como se eles soubessem mais do que eu, entendesse? Tipo, como se eles fossem mais graduados do que eu, entendesse? Aí eu fiz, poxa, caramba, eu não, ainda não conquistei tudo que eu quero é, na questão acadêmica, entendeu? Aí, quando eu voltei, eu conversei com o professor Arthur Coutinho e a gente e entrei no programa. Flavi, com relação ao seu tempo de graduação, aqui a gente tem, a maioria dos alunos ainda estão na graduação, né? Ainda são alunos de engenharia civil, seja da UFPE ou de outras universidades. Tem alguma coisa na sua graduação que você se arrepende, ou talvez que você tenha feito, que você, sabe, algo que você recomenda para as pessoas fazer? Pode ser nos dois sentidos, ou algo que você se arrependeu, que você recomenda, ou algo que você fez e hoje em dia você diz, ó, pessoal, faz isso. Então, com relação a essa questão, eu me arrependo muito de não ter aproveitado mais as oportunidades da universidade. E quando eu digo isso, minha gente, eu estou falando de, por exemplo, eu vejo até hoje, porque eu faço ainda parte do grupo de engenharia civil do Facebook, e vou continuar fazendo parte, e eu vejo muitos professores colocando alguns links de palestra, de workshop, alguma coisa do tipo. Saulo faz muito isso, Marília faz muito isso, curso de não sei o que, aí tá lá postado, e pessoal. Eu me arrependo muito, muito de não ter aproveitado mais essa oportunidade. Eu me lembro que quando paguei Construção Civil 1, com a Ana Cecília, ela tem o costume de conversar com os alunos, vocês bem sabem disso, e estávamos todos conversando sobre essa questão de iniciação científica e essas coisas, e eu me peguei pensando assim, eu fiz, caramba, eu deveria ter aproveitado mais, e perguntei para ela, eu fiz, tem futuro eu entrar na iniciação científica agora e talvez estender um pouquinho mais a minha graduação? Ela fez, Flaviane, veja, no ponto que você está, não tem mais. Não tem mais. Você deveria ter aproveitado enquanto você tinha tempo. Foi um tapão, né? Mas ela tinha toda a razão. Eu deveria ter aproveitado a oportunidade enquanto eu estava iniciando o curso, deveria ter procurado mais os professores, deveria ter eu tô só a música aqui do Titãs, né? Deveria ter feito muita coisa, aproveitado mais aqueles cursos de inglês que tinha pelo FPE, deveria ter aproveitado mais as palestras, mesmo que perdesse aula, deveria ter perdido aula sim, deveria ter aproveitado as palestras, porque a gente teve muitas palestras boas, deveria ter feito iniciação científica, ter corrido atrás de buscar quem era professor tal, ele está fazendo o quê? Qual é a iniciação científica? Eu vou correr atrás disso e tal. E outra coisa, uma coisa que eu me arrependo muito também, é de às vezes, ter tentado apressar muito o meu ritmo para conseguir as coisas. E isso me prejudicou bastante dentro da universidade, porque além de bloqueios que eu tive dentro da própria universidade, da UFPE, porque a gente sabe o que a gente passa lá dentro de pressão, enfim, pressão familiar, problemas pessoais, 1 milhão de coisas que, às vezes, parece que em determinados momentos cai assim de uma vez só na sua cabeça. Faz questão de cair de uma vez só na sua cabeça. E era justamente nesses momentos que eu tentava apressar o meu passo, que eu estava tentando fazer as coisas num ritmo maior do que eu poderia suportar. E acabei, além de sair muito mal da universidade, acabei me saindo muito mal na minha vida pessoal, acabei adoecendo de diversas formas, assim, por causa dos aperreios, né, que eu tive. Então, pessoal, uma coisa que eu queria dizer para vocês tenham calma. Vocês são jovens, todos aqui somos jovens. A gente não precisa, como os meninos também falaram, como eu já falei, fazer, tipo, meu Deus, eu preciso fazer um concurso, preciso passar no concurso para poder dar satisfação para o pessoal da família, ou então preciso ser empreendedor, porque meu pai disse que, ou, pessoal, vocês estão aí para realizar as coisas por vocês, é um caminho de vocês, então vocês precisam trilhar ele da melhor forma que vocês acharem, seja, se for concurso público, ótimo, se for empreendendo, ótimo, se for sendo
engenheiro autônomo, esse engenheiro que vai ser contratado para fazer algum projeto de instalação elétrica, hidrossanitária ou estrutural, ótimo, vocês precisam fazer o que fazem vocês felizes, certo? Então, assim, muitas vezes a gente não vai ter escolha, isso aí é um fato. Muitas vezes a gente vai precisar trabalhar, muitas vezes a gente vai precisar, porque é como Emanuel falou, a gente cansa de pedir dinheiro a alguém, ou então de ser dependente de alguma forma. A gente tem aquela coisa, eu quero contribuir com as pessoas que contribuíram para a minha vida até hoje, que cuidaram de mim até hoje, eu quero fazer alguma coisa. E você fica naquela ansiedade, naquela pressão. E aí, algumas coisas vão aparecer e vocês vão agarrar essas oportunidades, mas não achem que isso é definitivo, que isso vai ser definitivo pro resto da vida de vocês. Isso aí pode ser uma porta, pode ser uma ponte, misericórdia, quem tá pagando pontes. Eu não sei nem quem é o professor hoje em dia. Pode ser uma ponte para outras oportunidades, outras coisas maiores. Então, assim, uma coisa que eu concordo muito com o que a Emanuel falou, é essa questão de a gente sai da universidade e quando a gente sai parece que a gente não sabe de nada. Parece que, né, o mundo é outra coisa. E realmente o mundo é outra coisa. A gente fica muito nessa bolinha, digamos assim, da UFPE, da universidade e tal. Quando a gente sai, que a gente estoura essa bolha, a gente fica tipo, cara, como assim o mercado de trabalho é isso? Como assim as coisas são assim? Então, assim, esse cenário atual dessa questão do coronavírus fez com que eu parasse um pouquinho mais, né, e refletisse sobre algumas coisas. E eu vi que, tipo, só tem espaço para quem quer, minha gente. Então, assim, essa questão de querer estudar, querer correr atrás, querer fazer as coisas do jeito certinho. Vocês podem estar aí pensando, mas como é que eu vou fazer isso agora, velho? Como é que eu vou fazer isso agora? Tipo, coronavírus aí, eu não posso ir ali, às vezes, comprar pão, porque eu sou grupo de risco, tenho asma, enfim. E aí eu digo para vocês, minha gente, estudem, se especializem, se capacitem, na verdade. Vocês têm aí vários sites, várias formas de vocês fazerem curso. Vocês têm, por exemplo, o curso de Waltner, que é o curso de estrutural, que é um curso muito bom. Inclusive, pretendo fazer, guarde minha vaga, viu? Guarde minha vaga que eu vou fazer. Vocês têm aí a Udemy, que é um site que oferece vários cursos de diversas áreas, AutoCAD, Revit, de tudo. E às vezes grátis, ou então com desconto, ó, muito massa. E vocês têm acesso aos professores, agora mais do que nunca, né? Vocês têm a internet, que vocês sabem muito bem, que ajuda bastante, porque vocês estudam para a prova, vocês sabem que a internet, quando a gente está com aquela dúvida, se não for a internet, né, vocês têm amigos. Eu estava lembrando aqui, Waltner falando, ele foi meu monitor de pontes, essa criatura me salvou 1 milhão de pessoas, e de aço e madeira também, porque quem já pagou, quem está pagando, quer dizer, quem está pagando, eu não sei, né, se quando começou a universidade, se teve tempo ainda de ver alguma coisa mais assim, mas é muito trabalhoso, é algo que você precisa realmente parar, sentar e estudar, e às vezes vocês sabem que não tem esse tempo, porque existem mais outras 6 disciplinas que precisam de projeto, que precisam ser estudadas, e a gente precisa de ajuda. E a palavra é essa, a gente precisa de ajuda. Não é porque você saiu da universidade que você não, tipo, pronto, agora eu tô sozinho, agora eu vou ter que me virar. Não, é feito, eu tô dizendo, vocês têm amigos, vocês têm os professores, vocês têm mil e uma formas de buscarem. E é isso aí o ponto. Vocês precisam buscar. Porque depois, quando essa pandemia passar, quando qualquer momento dificultoso assim passar, só vai ter lugar para quem é bom, para quem quer, para quem vai atrás. E se vocês ficarem acomodados, né, naquele mundinho, vai ser complicado. Foquem no que vocês querem, aprendam com as vossas com os vossos arrependimentos, digamos assim, por terem feito alguma coisa ou por terem deixado de ter feito na universidade. Peguem isso, transformem em lição e sigam, minha gente. E vão, porque apesar de vocês serem jovens e, enfim, mas já diz Cazuza, o tempo não para, né? E aí a gente precisa sempre dar um jeitinho de se agarrar às oportunidades que aparecerem e a partir daí criar formas de chegar aonde se quer, de verdade.
Valeu, Flavi. Sábias palavras, parabéns. Só lendo um pouquinho aqui da interação do chat, tem vários professores que estão presentes. Já vi aqui a Ana Cecília, já vi o professor Saulo, a professora Shirley, o professor Atupávio Coutinho, todos aqui, o professor Edevaldo, todos aqui acompanhando vocês, prestigiando, como comentaram aqui no chat, os agora, né, colegas de profissão. Muito massa isso. Valtner, e contigo, cara? Com relação ao curso, tem alguma coisa que tu se arrepende, que tu aconselharia para essa galera, né? Para nós, que eu também ainda estou cursando engenharia civil, ou então algo que tu fez que não seja um arrependimento, mas algo, vamos dizer assim, que tu recomenda nesse mesmo sentido? Em relação a arrependimento, assim, eu tenho poucos na faculdade. Tipo, eu amei muito o tempo da faculdade, mas também estou amando não ter que pisar nela. Eu amei muito, assim, foi um tempo muito bom. Foi um tempo muito bom, porém já deu o que tinha que dar, né? Tanto é que eu estava até fazendo pós e eu não consegui ficar na pós, eu cancelei, porque eu não aguentava ficar mais, assim, parado e o professor explicando, não aguentava mais. Mas, assim, em relação a arrependimento, o único arrependimento assim, que eu tenho é de não ter começado antes. Meio que eu comecei a tempo, a virada, quando eu digo começar antes, é a virada de chave, a respeito de meio que, e também é o tempo, né? Eu acredito que todas as coisas têm seu tempo. Mas o que eu me arrependo é de, por exemplo, quando eu virei a chave, eu estava mais ou menos no 8º período. Estava saindo, eu comecei a estagiar acho que no 6º, aí estava saindo do estágio, falei que a gente fundar a empresa júnior e tal, e eu comecei a estudar coisas de empreendedorismo e tal. Por que eu digo isso? Quero até citar um exemplo de um aluno da UFPE, estava terminando a faculdade, e ele estava vindo falar comigo, eu estava até... Pronto, foi ano passado, eu estava trabalhando no difusor, para vocês verem, tipo, eu trabalhava em todo canto. Eu estava no difusor trabalhando, ele me encontrou e veio falar comigo, perguntando como era que estava e tal. Aí ele se lamentando, dizendo, meu irmão, as coisas estão muito ruins e tal. Aí falou, caramba, falar aquela citação de Jesus, né, que nós plantamos aquilo que... Quer dizer, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Aí fala, quando é que a gente vai colher, não sei o quê. Aí eu olhei para ele, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? Eu olhei para ele e perguntei, aonde é que você quer colher? Aí ele falou, como assim? Eu falei, você quer colher aonde? Você quer o quê? Falou que queria um emprego, né? Queria tipo, trabalhar, queria ser engenheiro e tal. Aí eu falei, mas aonde foi que você plantou? Nós colhemos aquilo que nós plantamos, mas olhe qual é o lugar que você está plantando. Eu passei cerca de 7 períodos plantando na faculdade. Aonde é que eu vou colher? Eu vou colher na faculdade. Se eu estou plantando na faculdade, o que é que eu vou colher? Eu vou colher um mestrado, eu vou colher uma vida acadêmica, eu vou colher uma iniciação científica. Mas se eu quero trabalhar no mercado de trabalho, onde é que eu tenho que plantar? Eu tenho que plantar lá para que eu colha lá. Aí o que foi que... Qual é o meu arrependimento? É não ter começado a plantar antes no mercado de trabalho. Eu comecei a plantar no mercado de trabalho lá para o 8º período. Comecei a fazer contato com outras pessoas, porque não é... Por exemplo, a gente planta muito, né? A gente planta muito, a gente está sempre plantando. Mano até falou, assim, que, tipo, vocês, de fato, assim, são muito bons. A gente, tipo... Eu sinto hoje... uma diferença muito grande em relação às outras pessoas que andam comigo, só da capacidade de aprender as coisas, de raciocínio. Tipo, hoje eu vejo o quão importante foi o algoritmo, mesmo não usando para nada. O quão importante foi GD, mesmo não usando para nada hoje. Mas meu cérebro é outro. Eu bato uma coisa assim, tipo, mano falou, em 20 dias ele aprendeu para reestruturar, tipo assim. Flavi, em alguns dias aprendeu projeto de drenagem, é tipo assim. A gente sai com uma mentalidade tão forte que em pouco tempo a gente sai do zero até aprender aquilo muito rápido. E eu me lembro, assim, de tanta pressão que tinha, assim, das provas que tinha, de Clécio mesmo. Quem nunca passa aí ansiedade com Clécio, com as provas de Washington. Eu vi até que Saulo estava aí. Saulo tinha um negócio de prova autoexplicativa que era 0 ou 10, a gente ficava todo... com medo, e tipo, isso aí são, de fato, assim, testes
que a gente está vivendo aí na faculdade. E lhe digo que os testes lá fora, eles são tão difíceis quanto. Não é uma coisa absurdamente mais difícil. Mas são testes tão difíceis quanto. Mas uma coisa que tem em comum, tanto em Flavi, quanto em Emanuel, quanto comigo, é de ter a coragem, de acreditar em si mesmo, de acreditar na sua própria trajetória, de acreditar na sua caminhada, como o Flavi falou, né? Cada um de vocês vão ter uma trajetória diferente. A minha é essa, a de Emanuel foi outra. E como dica, que eu dou isso para todo mundo, assim, de verdade, eu dou para todo mundo. Qual a dica que eu lhe dou? É você meio que decidir para onde você quer ir. Ah, quero empreender. Ah, quero ser um empregado de uma construtora. Quero ser professor da universidade. Depois você decidir para onde você quer ir, você vai perguntar quem já chegou lá. Se você quer empreender, você vai perguntar, por exemplo, para Saulo. Saulo é professor. Ele não vai lhe saber instruir tão bem da questão de empreendedorismo, mas ele vai lhe instruir muito bem da questão da área acadêmica. Se você quiser saber como arrumar um emprego, você não vai perguntar para mim, porque eu sou empreendedor. Eu espero nunca ter que trabalhar de carteira assinada. Minha carteira eu nunca faço nada, espero não ter que trabalhar. Eu amo isso aqui, mesmo sendo instável, eu amo isso. Então, se você quiser empreender, você deveria falar com alguém que vai empreender. Se você quiser entrar na faculdade como professor, deve perguntar a alguém que é professor. E perguntar aqueles que são bons, aqueles que estiveram no Vitória, e pergunte o quê? O que foi que eles fizeram para chegar lá? Porque não importa onde eles estão, mas importa o que eles fizeram para chegar lá. Entende? Então, só para reforçar mais isso, quando eu estava na faculdade, meio que ali, nem terminando, eu me lembro que até Flávio falou da questão do grupo, e tinha um grupo que Saulo sempre botava, tipo, Saulo sempre foi o mais ativo, assim, dos grupos, ele sempre botava parabenizando os recém-formados e tal. Aí o que é que eu ia fazer? Eu ia de um por um lá no perfil, para ver o que cada um estava fazendo. Aí tinha uns que estavam no mestrado, tinha outros que arrumaram emprego, tinha outros que estavam empreendendo. Aí o que é que eu fiz, né? Na época, eu vi os que mais me interessaram, o que mais me interessavam da questão, eita, eu quero chegar aonde esse cara chegou. Me lembro até que eu falei com o Felipe Almeida, não sei nem se, acho que ele está por aqui não. Eu me lembro que ele tinha aberto uma empresa, falei com ele. Me lembro de um que eu falei com outro, acho que foi com o Tiago, da CP, falei com ele como foi que ele conseguiu para arrumar um emprego. Eu sempre era essa pergunta. Porque aí o que é que vocês sabem fazer hoje, né? A faculdade vai lhe ensinar a fazer conta de armadura que vai sair num pilar, qual é a fundação que vai usar, tudo isso a faculdade vai lhe dar, mas não vai lhe dar o direcionamento de você chegar até lá. Aí o direcionamento de chegar até lá onde você quer chegar é você falar com quem já chegou lá. Acho que essa é a maior dica, e meu maior arrependimento foi não ter começado antes, mas eu acredito que tem um tempo para todas as coisas. E esse foi meu tempo, e que bom que meio que eu despertei a tempo de, quando eu saísse, eu já tinha alguns contatos, já tinha alguns serviços, já comecei a trabalhar um pouquinho antes da faculdade, mas eu acredito que são essas as contribuições aí que eu tenho para fazer para vocês em relação ao arrependimento e a uma dica. E que contribuições, hein, Waldner? Valeu pelas dicas aí. Tô aqui escutando e tô levando aqui, ó, no coração. Chega a dar um abracinho. Acho que todo mundo tá no chat aqui comentando. Ó, vocês são demais. Muito bom, ótima conversa. Porque vocês dando as dicas e a cabeça da gente faz, ó, bum, abre uma visão de coisas que antes a gente tava, ó, com cabresto, sem enxergar. Emanuel, e contigo, Emanuel, como é que foi essa questão da universidade? Tem alguma coisa que tu se arrepende? Ou no outro quesito também, algo que tu fez e que tu recomendaria para nós? Também queria que tu falasse um pouquinho dessa questão, porque o campus, a maioria das pessoas são de interiores, né? Não é de Caruaru. E eu tenho uma relação muito próxima com vários amigos meus que são de interiores e que sentem bastante essa pressão, né? Agora eu estou aqui em Caruaru, estou sendo sustentado pelos meus pais, às vezes recebe bolsa, mas mesmo assim precisa da ajuda dos pais. E aí, quando eu me formar, eu vou ficar em Caruaru. Tem uma questão também muito, muito marcante na mente dessa galera, que eu não quero voltar para casa. Porque é como se
Caruaru fosse a capital e a cidade fosse o interior. Então, eu não quero voltar para lá, eu quero ficar em Caruaru ou ir para Recife, outra cidade. E aí fica a questão, né? Se eu ficar em Caruaru, preciso de um emprego para manter as contas. Porque eu não posso ficar em Caruaru dependendo dos meus pais. E aí tem muita gente que é do interior, que está no campus, que tem vive esse drama, vamos dizer assim, né? De ser do interior, tá estudando aqui e é mantido pelos pais, né, com a ajuda da bolsa. Aí, nesses dois universos, tanto o universo de algum arrependimento, quanto o universo de ser um estudante que é do interior e que veio para Caruaru. Você é de Arco Verde, não é isso? Isso. Primeiramente, meu ciclo de amizades era basicamente formado por pessoas que não eram de Caruaru. Acho que na minha sala, daqui eu entrei, tinham 3 pessoas apenas que eram de Caruaru. Era Edmilson, Larissa e Ângelo. Eu acho que Ângelo tá aí até no bate-papo. Foi um baque. Foi um baque. Aí eu vou falar assim por duas óticas bem legais assim do que aconteceu. Primeiramente, eu era o cara que dizia que não queria mais voltar para Arco Verde. Eu dizia que eu não queria mais voltar, que era daqui, no caso daqui de Caruaru, né? No caso de Caruaru para frente. Eu não queria voltar para Arco Verde. E voltar foi muito ruim para mim, assim, na época, porque, caramba, era meio que uma derrota, entendeu? Certo que foi uma escolha, no fim foi uma escolha, porque, tipo, eu tinha a proposta de ficar, porém, não era o que eu queria para mim, entendeu? Como é aquela questão também que eu falei, você tem que saber, o estágio também tem que valer para você saber o que você não quer. Eu não cheguei a estagiar nesse local onde me ofereceram um emprego, mas eu fiz muito trabalho para esse cara que me ofereceu o emprego, entendeu? E eu via como ele trabalhava, eu via a quantidade que ele trabalhava, eu via e o valor que eu iria receber era. E eu acho que, tipo, basicamente todo mundo que saiu, hoje em dia, provavelmente vocês vão pegar uma época mais ou menos desse estilo. E na época foi muito pesado, entendesse para mim. Você passar, feito eu passei 6 anos, 12 períodos na faculdade. Deu 5 anos e meio, porque eu tive greve no meio. Assim, foi greve antes de eu entrar. Aí no fim deu 5 anos e meio, mas foram 12 períodos. E mesmo assim, foi muito pesado, entendesse assim. Você chegar no fim da trajetória e você dizer, poxa, agora eu vou voltar para casa. Mas sabe uma coisa que me ajudou muito? E assim, eu sempre vejo o pessoal, obviamente, cada um tem sua cabeça, cada um tem o seu tempo. Tipo, eu estudei com um rapaz que é Elias. Alguns de vocês, Vinícius conhece, Atos conhece, muita gente conhece Elias. Elias pagava 4 cadeiras por período. 5 cadeiras por período, 4 cadeiras por período. E a gente, 8, 9, 10, 8, 9. E ele ia lá, nas cinquinhos dele. Cinquinho, cinquinho, cinquinho dele. A cabeça de Elias, no fim, tipo, obviamente que tinha outros fatores que faziam ele só pagar essas 5 cadeiras, mas a gente via que Elias pagava com uma tranquilidade, entendeu? As cadeiras com uma tranquilidade. Todo mundo tem seu tempo. Eu tinha minha agonia, Elias tinha a tranquilidade dele, entendeu? E cada um seguiu seu caminho. Elias hoje trabalha para alguém e hoje eu trabalho para mim. E os dois estão felizes no que estão fazendo, entendeu? E cada um tem seu tempo. E, pessoal, uma coisa que eu acho assim que vocês têm que aproveitar, aproveitem o tempo de faculdade de vocês. Eu fiz as melhores amizades, eu acho, tipo, tirando uma ou duas, eu fiz as melhores amizades da minha vida na faculdade. Eu tenho, tipo, amigos que eu levo para a vida, entendeu? Na faculdade a gente se encontra até hoje. E, tipo, acho que todo mundo que me conheceu na faculdade conheceu
eu e mais uma reca de pessoas, entendeu? Era eu e mais minha galera. Era eu e mais o meu pessoal. E a gente se ajudava. A gente estudava, virava noite junto. A gente se ajudava. E a gente se ajuda até hoje. Hoje, eu mandei mensagem para a Sérgio e a gente vai entrar em licitação junto. Entendeu? Somos duas empresas diferentes. E nós vamos entrar em licitação junto. Iago me passou projeto elétrico um dia desse para mim. Iago, todo mundo conhece aqui também. Entendeu? Gente, tipo, você tem aquela sua galera, mas que não seja apenas vocês pensando em trabalhos futuros, entendeu? Façam a trajetória de vocês ser mais leve, você dividindo o aperreio, entendeu? Você aquela frasinha clichê que você divide as tristezas, né? E multiplica a alegria, né? Quando tá todo mundo feliz, tá multiplicado. E quando tá triste, você pelo menos tem com quem. É aquilo, pô. Você não vai conseguir, assim, você fazer essa trajetória com alguns amigos, vai ser sempre mais, mais tranquila e vai ser muito melhor para a sua cabeça. Pessoal, uma boa parte do pessoal que eu conheço, nem sempre, nem tanto da Federal, mas, tipo, vocês podem conhecer mais do que eu, mas eu conheço muita gente da minha época de colégio que fez engenharia em outros locais, que tem depressão, ansiedade, muitas coisas. Tipo, eu acho que minha galera dificilmente vai, assim, obviamente que é uma doença que pode acarretar com qualquer outras coisas, entendeu? Mas, tipo, eu sei que a gente se ajudou muito para transformar esse processo em um processo muito mais leve. Ou seja, pessoal, aproveite também, entendeu? Para fazer amizade, dividam as suas angústias com os seus amigos, entendeu? Tipo, não precisam fazer as coisas sozinhos, vocês não precisam sofrer sozinhos, vocês não precisam fazer as coisas tudo só, entendeu? Quanto você tendo seus amigos ao redor, vai ser sempre melhor, entendeu? Acho que era só isso, né? Acho que a parte de. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Val, pelas mensagens inspiradoras. Eu quero abrir para os alunos, quem tiver alguma pergunta, escrever no chat, ou então, se quiser falar, coloca aí, quero me inscrever, né, para falar. Se você quiser, você mesmo fazer a sua pergunta. Enquanto isso, eu quero passar a palavra para o professor Saulo, que atualmente é o coordenador do curso, para que ele possa falar com vocês, né, uma mensagem em nome dos professores. Professores também, Saulo. Todo mundo pode perguntar. Estou excluindo, não. Quem quiser perguntar, escreva no chat. Mas eu queria que você falasse com os alunos representando os professores, a coordenação, né? Você atualmente é o coordenador. E eu acho muito enriquecedor ter esses ex-alunos aqui conversando conosco. Estou aprendendo muito, tendo várias ideias aqui, a cabeça está borbulhando. E também tendo várias conexões. Quando fala aí de Clécio, de Washington, todo mundo concorda. Passa a palavra para você, Saulo. Boa noite a todas e a todos. Eu estou aqui emocionado, né, com as palavras desses três aí, desses dois, mais essa grande engenheira Flaviane, né? Muito feliz, eu fico muito feliz em ver vocês assim em outra vibe, né? Assim, a gente se acostuma a ver os alunos na universidade sempre sofrendo, sempre aquela angústia. Quando a gente vê assim os nossos ex-alunos, que hoje são nossos colegas, assim, na vida profissional, assim, vencendo, a gente termina, de uma certa maneira, ficando um pouco emocionado com isso também. Fico muito feliz. O que eu posso dizer de vocês? É difícil dizer. O que eu posso dizer é que as falas foram fantásticas. Eu acredito que foi muito motivador para os estudantes que estão assistindo. Nada mais válido do que você ter uma pessoa que passou pelo que você está passando, né? É diferente você escutar um cara lá de Harvard, né? Falando de como vencer na vida, de como fazer as coisas, como ganhar dinheiro. Outra coisa é você ver uma pessoa que você sabe que teve os mesmos professores que você, viveu no mesmo ambiente que você, comeu da mesma cantina que você comeu,
sofreu do jeito que você sofreu, então você vê a experiência com outros olhos, né? Você vê aquela experiência de outra maneira, de uma maneira mais inspiradora, é assim que eu acredito, né? E, de certo modo, isso também inspira os professores, pelo menos a mim, me inspira, né? De certo modo, isso serve também como um estímulo para a gente sempre tentar ser melhor, sempre tentar melhorar, né? Sempre tentar fazer as coisas de forma melhor. A gente, às vezes, fica um pouquinho chateado, né? Com os nossos egressos falam muito que vão estudar mais, que vão aprender. Às vezes dá a impressão de que não aprenderam nada na universidade. Isso é comum, viu? Eu já falei isso também na minha época, né? Eu já passei por essa fase também, é comum. Mas a gente entende que a gente entende que a universidade ela tem um papel, como o Walter falou, um papel de treinar o cérebro de vocês, de preparar vocês para a guerra, né? Então a gente acredita que vocês estão aptos a enfrentar qualquer batalha. Sem querer desmerecer as outras universidades, os nossos estudantes da Federal, eles estão aptos a vencer qualquer batalha que colocar para eles, porque eles foram treinados para isso. E a gente entende nossas deficiências, e nós estamos, só uma palavrinha para fugir um pouco do contexto, nós estamos discutindo nosso currículo. Nós temos aí a professora Isabela está aí como desconhecida, né? Ela só gosta de entrar como desconhecida, viu? É normal. Se vocês verem algum desconhecido por aí, é ela. Nossa professora Isabela tá... que era ela. Eu já para ela fazer o login já antes de entrar, mas ela não liga para isso, não. Aí, a professora Isabela está aí, ela é coordenando a equipe que está pensando nisso, mas a gente está buscando, assim, realmente que o curso fique mais prático, procure instrumentos mais práticos, programas, disciplinas, por aí vai. Até porque o nosso público-alvo são vocês, né? Então, o nosso público-alvo... Vocês não, vocês são nossos colegas, né? São os estudantes. Nosso público-alvo são os estudantes. E é isso. Eu não vou falar muito aqui também para não ficar... Eu não sou um entrevistado, não sou palestrante. Então, o que eu posso dizer é que estou muito feliz em revê-los, os três, e muito contente com a palavra de vocês. Assim, a palavra de vocês é muito boa. Eu garanto que todos que estão aqui estão se sentindo muito bem com o que vocês estão dizendo. Estão felizes, estão impulsionados a serem melhores. Então, boa noite, saúde a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Saulo. Vamos para as perguntas, então. O Antony Melo perguntou, alguns dos entrevistados, essa pergunta é bem interessante, né? Porque esse é um cenário que a nossa geração está vivendo. Muitos de nós somos os primeiros a nos formar no ensino superior, né? E aí a gente entrou na universidade sem parente engenheiro, e muitos aqui sem ninguém na família ter um curso superior, né? A gente está sendo o primeiro. E a pergunta do Anthony vem nesse sentido. Alguns dos entrevistados tinham familiares ou contatos próximos da área da engenharia antes de se formar? Qual a recomendação para aqueles que serão os primeiros engenheiros da família e estão perdidos em qual caminho trilhar? Eu vou fazer na mesma ordem que a gente respondeu. Flavi. Pessoal, familiar, não, né? Familiar não tinha, que inclusive é uma ponte maravilhosa. Quem tem, realmente abre bastante portas, né? As portas se abrem quando você tem algum familiar, então tem uma pessoa conhecida que seja forte na área de engenharia ou na área de construção civil. Então, não tinha. A única referência que eu tinha, porque assim, como eu falei para vocês, eu tive alguns problemas para poder me formar. Eu estava quase virando uma daquelas estátuas de barro que tem de frente ao bloco de química. Tanto tempo que eu passei na UFPE, mas é aquela história, tudo no tempo de Deus. Então, a referência que eu tinha era de amigos que tinham já se formado, que estavam aí buscando trabalhar, ou como empregados, ou como empreendedores, enfim. E aí a gente ia sempre se comunicando, né? E ia vendo essas questões. Então, teve também o fato de que eu fiz trabalhos para outras pessoas, por exemplo, eu tive a honra, né, de trabalhar com o Vitor, nesse dimensionamento da estrutura metálica da TV Jornal, e a partir disso, foi que me abriu uma porta para eu trabalhar futuramente na VL. Então, veja só, né? Foi algo que foi bem despretensioso. Ele fez, Flavi, tu topa? Eu fiz, topo. Eu topo sim, porque eu acabei de pagar
aço e madeira e bora fazer isso aí, vamos embora. É bom que eu já tenho um gostinho de como essa área de cálculo estrutural, né? E aí, vejam só, ele me viu, né? Ele me viu minha forma de trabalhar, viu que eu tenho as minhas agonias, que eu trabalho de uma forma que é muito particular minha, que eu sou muito de brigar, eu sou briguenta, minha gente, bastante no trabalho, eu sou muito chata, assim, com trabalho, com essas coisas. O pessoal que estagia lá no escritório, as meninas que estagiam, que acredito que estejam aqui participando, né, dessa mesa redonda, elas sabem que às vezes tem umas agonias, um negócio, a gente vai, se ajusta. Já me viram brigar muito com o Vitor, enfim, por diversos motivos, assim, a gente sempre debate, não é briga, tá? Calma aí, pessoal. Mas é aquele debate, aquela coisa que a gente conversa e tal. E você, como engenheiro, né, às vezes precisa impor, não é nem impor, mas tipo, mostrar o seu ponto de vista, né? Por que não? Você tá ali, apesar de ser engenheiro, mas para tirar dúvidas, ou então para dar sugestões também, então façam jus ao título de vocês, de engenheiro, né? Então, perguntem, questionem realmente, não tenham medo dessa parte, não. Mas aí eu tive como referência os meus amigos, tive eles, graças a Deus, como minha base para tudo. Emanuel falou muito bem, né, quando ele falou sobre essa questão dos amigos terem ajudado ele nessa trajetória que foi a UFPE, e minha gente, olha, meus amigos foram essenciais nessa trajetória, porque não teve só um ou dois momentos, não, em que eu pensei, caramba, eu não vou conseguir me formar, eu não vou conseguir, eu vou virar um gato da UFPE, não vou sair daqui nunca mais, porque não tem condição. E os meus amigos foram fundamentais. A gente chorou junto muitas vezes, a gente adoeceu junto, a gente riu junto, a gente... Sabe aquele riso que só o desespero dá em prova? Tipo, o teu deu quanto? O teu resultado naquele dimensionamento lá de estrutura metálica. Ah, deu 30, e o teu 50, e o teu 160. Ela vai perguntar a Douglas. Douglas disse que deu 5. A gente morria, né? De rir. E a gente, minha gente, lascou, a gente vai para a final, vamos embora estudar, é isso aí. Só os campeões vão para a final, né? Como se diz. Mas os meus amigos foram essenciais demais para tudo, inclusive tem alguns deles aqui. Eu queria aproveitar o espaço para agradecer, minha gente, porque hoje eu estou onde estou, graças a vocês. Isso eu estou incluindo também amigos professores, né? Porque a gente tem contato com os professores e às vezes a gente acaba achando que existe aquela barreira, né? Professor e aluno e tal. Mas considero meus professores como meus amigos, principalmente os professores que eu tive mais contato nessa trajetória final da UFPE, que me ajudaram bastante, que foram essenciais nos puxões de orelha que deram, nos conselhos que deram, e me ajudaram bastante, não só na minha formação acadêmica, mas na minha formação moral também, para ser a pessoa que eu sou hoje, como profissional, né, de engenharia. Então, tem outra coisa que eu queria aproveitar o espaço para dizer para vocês, que é a questão de vocês serem humildes para buscar ajuda, né? Seja de um amigo, seja de uma pessoa que vocês conheçam, seja de quem for. Ou então, quando vocês se sentirem inseguros de alguma forma, poxa, fui contratado, me pediram para fazer o dimensionamento de uma estrutura metálica, ou então para fazer o cálculo estrutural de uma casa, de alguma coisa. Tô inseguro pra caramba, velho. Não tenham medo de chamar um amigo de vocês, não. Um amigo de grupo mesmo, que vocês faziam trabalho. Que vocês sabem que o trabalho de vocês é harmônico, é compatível, que vocês já sabem como é que vocês trabalham. Façam juntos. Vão, embarquem nessa juntos. É assim que você vai mais longe. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quer ir mais rápido? Vá sozinho. Mas quer ir mais longe? Vá junto com outra pessoa. Vá com seus amigos, vá com o professor. Seja como for, mas vá, pega a mãozinha de alguém assim, de bora lá, galera, vamos embora, vamos junto, a gente encara essa junto e a gente consegue. Então, assim, vocês têm os professores, vocês têm os seus amigos, eu estou me disponibilizando, aproveitando o espaço também, né, aqui agora, para, se vocês quiserem meu contato, Instagram, Facebook, seja o que for, falem comigo se vocês tiverem alguma dúvida, seja dessa parte de infraestrutura ou de qualquer outra área, se eu souber, vai ser um prazer imenso para mim ajudar vocês. E é isso. E é isso, pessoal. Vocês são muito bons. Saulo falou essa questão, tipo, não querendo desmerecer as outras universidades, mas a gente realmente é muito bom. A gente aprende
de diversas formas dentro da UFPE, seja sofrendo, seja sorrindo, seja acompanhado, seja sozinho, mas a gente tem grandes lições lá dentro, e quando a gente sai preparado realmente para uma guerra, como o Saulo disse. E às vezes a gente só vence uma guerra, só vence uma batalha, se for junto com outras pessoas. Então sejam humildes, busquem ajuda, e é assim que vocês vão alcançar o que vocês querem para a vida de vocês. Valeu, Flavi. Só queria, eu lembrei aqui, tu falando essa parte do orgulho da UFPE, que recentemente saiu essa notícia do JC, né, bem polêmica, que a UFPE demorou 3 meses para descobrir que poderia dar aulas remotas. Era o título da palestra. Quando você ia ler os comentários, chovia de aluno e ex-aluno defendendo a UFPE. É um orgulho que a gente sente dessa casa nossa, imenso. E outra coisa, não é qualquer um que pode criticar, não. Só a gente é que pode. Eu posso falar mal da UFPE. Só a gente que pode, exatamente. É porque, assim, às vezes os outros não podem, não. Tem um pessoal de fora que não entende o que é que o pessoal da UFPE passa para poder, enfim, montar a estrutura, por exemplo, de uma semana de engenharia virtual. O pessoal não sabe como é entrar em contato com professores ou com outros profissionais de engenharia para dar as palestras. O pessoal não sabe como é que funciona a universidade. O pessoal não sabe como é que as coisas andam, né? Como é que é a dinâmica dentro da UFPE. Então, a gente vê muitas vezes acontecendo de, por exemplo, universidades públicas serem sucateadas, a gente viu muito isso recentemente, a questão de dizer que universidade pública só tem balbúrdia, só tem, feito, eu já vi algumas notícias, essas correntes de WhatsApp, um centro de culto satanista, só tem drogas e coisas. Minha gente, quando eu li isso, eu pensei, se tem um canto que eu mais rezei na minha vida foi dentro daquela UFPE, para ver se eu passava nas disciplinas, para ver se eu não perdia minha sanidade mental. E o pessoal tem coragem de dizer que a gente faz balbúrdia, que faz alguma coisa. E, por exemplo, a gente tem trabalhos incríveis dentro da UFPE, que dá para contribuir bastante com a sociedade, seja caruaruense, seja de forma geral. E só porque alguém compartilhou alguma notícia assim, porque a UFPE é isso. Não, porque a Universidade Pública de Caruaru, a gente tem estrutura para isso, funciona dessa forma, não sei o quê, porque o pessoal não sabe como é que funciona lá dentro, as dificuldades que a UFPE tem. Então, assim, sair da UFPE, espero não voltar, assim, como estudante, né, como mestrado, nem tão cedo, porque eu ainda estou nesse momento de dar aquela respirada, né, ainda está muito cedo, enfim. Mas ninguém mexe com a UFPE perto de mim, ninguém mexe. Porque outra coisa que eu percebi também, no processo seletivo que a gente teve lá da AVL, para poder selecionar os estagiários, as pessoas que mais se saíram bem foram da UFPE, tanto em respostas, quanto de trabalho que foi feito, quanto de entrevista, de tudo. Porque a gente já está tão calejado com essas coisas de projeto, de ter que falar e saber falar bem, né? E uma coisa que eu gostaria de citar é a disciplina de portos e a de economia dos transportes, com Jocelyn, que ela é muito rígida nessa questão das apresentações. E depois, assim, eu particularmente ia apresentar os trabalhos de Jocelyn, eu ia toda me tremendo lá para frente. E o pessoal sabe que eu gosto de falar, quem me conhece. Vocês estão vendo que eu gosto de falar. Mas eu aprendi com Jocelyn o quanto é importante eu ter uma postura, o quanto é importante eu respeitar o tempo, o quanto é importante eu olhar no olho de quem eu estou apresentando, e às vezes o quanto é importante eu sair um pouco da seriedade, fazer uma pessoa rir, duas, e tornar a coisa um pouco mais leve e tal, porque o pessoal se sente mais próximo de você. Enfim, era isso que o pessoal fazia nas entrevistas. O pessoal da UFPS saiu muito bem na entrega do trabalho, saiu muito bem nas respostas do formulário, e na entrevista tinha gente que chegava lá que a gente olhava assim, dentro do olho deles, e estava escrito socorro, mas estava lá assim, bem, bem pleno, bem tipo, não, já passei por 1 milhão de coisas e estou aqui e vou superar mais essa, e isso aqui é fichinha comparado com o que eu já passei na UFPE. Então, tem que dar valor à casa da gente, porque é lá onde vocês aprendem a profissão que vocês vão exercer, e é lá onde que vocês aprendem também a serem pessoas de bem, né? Cidadãos, realmente. Valeu, Flavi. E você, Waldner, você tinha familiares ou contatos que eram da área da engenharia? Você foi o primeiro com curso superior que se formou na engenharia na sua família?
Sim, sim. Na minha família não tinha nenhum engenheiro, tipo, nada, nem que trabalha com obra, zero, zero, zero mesmo. Na minha família também, tanto parte de pai de mãe, eu fui o primeiro a ser graduado, né? Tipo, não tinha nenhum anterior a mim que foi graduado. E, de fato, assim, até hoje, tudo que meus pais puderam me dar foi amor, carinho, educação, mas em relação ao trabalho nunca me deram nada, não. E nem eu espero isso dele, né? Porque o papel do pai é educar, é dar amor, isso é o papel do pai, né? Mas depois que eu entrei na faculdade, de fato, até Manu falou, né? Que tem a questão de você meio que não querer estar dependendo dos seus pais e tal. Desde que eu entrei na faculdade, eu dei meus pulos para não tá dependendo deles, né? Porque a parte deles já tinha sido feita. E hoje tinha chegado a minha hora, né? De criar asas, de voar. E em relação assim a questão assim, tem engenheiro que se você tiver um familiar ótimo, tipo, tem gente que fica reclamando, consegui um emprego porque a família tem uma empresa. Sim, daí? Se tu tivesse um pai que fosse engenheiro, tivesse um consultor, tu não ia entrar, não, é? Aí tu vai ficar desmerecendo o outro, porque o outro tem um familiar. E daí? Mas aí, o que é que a gente tem que ver? Eu me lembro até, tu falando isso agora, que na faculdade o pessoal sempre só consegue estágio se tiver um QI. Só consegue um estágio se tiver um QI. Aí fica assim, de braço cruzado, reclamando, só consegue estágio se tiver um QI. Sim, e daí? Por que você não arruma o seu? Eu não tinha nenhum conhecido que trabalhava, nenhum conhecido que estava ali na área, e me disseram isso, só consegue um estágio que nem um QI. O que foi que eu fiz? Então, vou arrumar um QI. Pronto. É assim, é deixar de estar reclamando e começar a agradecer pelas coisas que tem. Começar a agradecer pela sua faculdade. Eu me lembro um dia que eu estava atravessando ali o semiárido, do bloco O para a escolaridade. E eu reclamando da faculdade, sei o que essa faculdade não tem um negócio, um calor do caramba, no meu dia. Depois eu parei assim, comecei a olhar assim ao meu redor, falei, caramba, eu estou numa das melhores faculdades do Brasil, eu não estou pagando nada, às vezes a faculdade me pagava para eu estar lá, estou reclamando de quê? Aí eu comecei, né, a pensar em outras coisas para, de fato, assim, de começar a olhar com outros olhos. E até Flaviane falou, né, uma frase que ela falou: se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir mais longe, vai junto. Mas junto de pessoas que também querem. Porque tem uns aí que fica reclamando aí, falando, só reclamando, só inventando desculpas, só inventando um monte de coisa. Véi, quem quer, venha comigo, mas quem não quer, tchau. É tipo isso. E a respeito de networking, às vezes eu quero dar isso direcionado a muita gente, porque eu vi isso o tempo todo, de ficar desmerecendo quem conseguiu um estágio ou quem conseguiu um trabalho porque você não conseguiu. Aí fica desmerecendo o outro. Sabe o que é que você deveria fazer? Abençoar a vida do outro, dizer graças a Deus que o outro conseguiu. Porque as próprias pessoas que conseguiam foram as pessoas que trouxeram trabalho para mim. Mas por quê? Porque eu ficava muito feliz quando eles conseguiam. Eu não ficava reclamando, dizendo, conseguiu porque o pai trabalhava com não sei o quê, conseguiu porque fulano indicou ele. Conseguiu. Não, tem que agradecer, ficar feliz pela vitória do outro. E a vitória do outro trouxe vitória para mim também. Porque vocês têm que entender que quanto mais pessoas na UFPE estiverem estagiando, quanto mais pessoas na UFPE estiverem trabalhando, maior vai ser a chance de você conseguir também. E eu lhe digo que, quando eu consegui um estágio, foi com um rapaz da FAVIP, que aí eu vi, tipo, por um acaso, ele apareceu na minha vida e eu criei um network com ele, comecei a conversar com ele e pedi um estágio. Não precisa de um QI, então ele foi meu QI. Mas depois, quando eu saí da faculdade, os meus primeiros trabalhos vinham dos alunos da UFPE que estavam trabalhando no mercado de trabalho, a maioria. Teve vários aí. Tinha até um menino aí que estava aí, Sebastião. Ele foi meu monitor, ele me indicou para um projeto lá perto do Recife, que eu nunca ia chegar. Mas foi um aluno que me indicou. É Gabriel, que vai estar amanhã, eu acho. Ele também já me indicou. O Wesley, já passei serviço para o Wesley. Mano também fica falando em relação à troca de serviço, porque o network dentro da faculdade é muito importante também.
Então, quando alguém conseguir vencer, alguém conseguir um estágio, alguém conseguir um emprego, fique feliz e vá lá perguntar como foi que ela conseguiu isso. Entendeu? Então, eu acredito que é você deixar de estar reclamando, deixar de estar se vitimizando de acordo com as suas circunstâncias. Por quê? A minha dificuldade é uma. Eu tive muita dificuldade. E Manu teve outras. Manu estava em Arco Verde, estava fora da cidade dele, fora dos pais. Flaviane teve outras. Flaviane tinha várias questões aí que ela estava falando, aí, da questão das provas, de ter que se juntar com o povo. E não, a minha dificuldade não é maior do que a de Flaviane, nem maior do que a de Manu, e nem a deles é maior do que a minha. Mas o que é que nós temos em comum é que, apesar das dificuldades, nós conseguimos romper essa barreira. Então, acredito que é isso, é você deixar de estar reclamando e começar a pensar em soluções, né? Começar a pensar em soluções para que você possa vencer esse seu problema. Porque, até na faculdade, né? Todas as cadeiras que vocês passaram tiveram muitas dificuldades. Mas até Jesus fala, né? No mundo sempre tereis aflições. As aflições sempre terão lá. Mas tenham calma que ele venceu o mundo. E tenham calma porque todo sofrimento é passageiro, né? Tá aí na pandemia, eu tenho certeza que tem muita gente querendo desistir. Muita gente aí cabisbaixo, porque, tipo, qual a motivação do cara? Às vezes a gente não tem nem motivação de ir para a faculdade, assistir a aula lá que o professor está dedicando, imagina aí online. Qual a motivação que você vai ter? Mas você tem que entender que essa é uma dificuldade que foi feita para você passar, não foi feita para que eu passe. Porque as dificuldades para que eu passar aqui dentro da empresa. A gente passou 2 meses sem receber um centavo. Sem receber. Os clientes sumiram, não quiseram pagar 2 meses sem receber o centavo. E essas são as minhas dificuldades atuais. E essas dificuldades eu vou superar, estou superando. E a dificuldade atual de vocês é essa. De romper essa barreira aí, de não poder estar mais junto. Já era desmotivante, às vezes, tendo que ir na faculdade, e hoje é pior ainda. Mas essa é uma dificuldade que foi feita para que vocês possam romper, não para que vocês venham a desistir. Essa é a minha última fala, Erickson? Só para eu... Vou passar para Emanuel a última pergunta que fizeram, e depois eu passo para que vocês possam fazer uma fala final, se despedindo, deixando também as redes de vocês, né, porque a gente está falando tanto em networking, então vamos fazer o networking. Passar para tu agora, Emanuel. Obrigado, tá, Waldner, pelas palavras. Emanuel, uma pergunta aqui, rapaz, e daqui a pouco eu leio novamente o nome, achei, Lucas Breno. Lucas Breno perguntou, existe um pensamento que ou você vai pesquisar ou você vai empreender, tanto por questões de demandas, quanto pelas questões de competências e habilidades. O que tu diz sobre isso? O microfone está mutado, Emanuel. É um pensamento binário que o pessoal tem bastante, principalmente nesse tempo de crise, que você não tem emprego para ninguém. O pessoal pensa assim, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego. Ou eu trabalho para mim, ou eu vou estudar, certo? É uma questão complicada de se responder assim, porque para cada um tem seu tempo, cada um tem sua realidade, entendeu? A questão que eu falo, principal, assim, é você aproveitar as oportunidades que você tiver, certo? Porque, vamos lá, Gabriel acho que vai dar palestra também, né? Ou ele vai participar de uma conversa também. Pronto, eu vim para aqui, para Arco Verde, e Gabriel, vamos lá, se eu fosse o cara chato, que ficava, mas Gabriel, o pai dele tem uma construtora, e não sei o quê. Caramba, você não pode pensar desse jeito, minha gente. Você não pode ficar bitolado desse jeito. Por quê? Gabriel foi um dos caras que mais ajudou uma gama de pessoas da faculdade. Entendeu? Não é nem 2, nem 3 pessoas, não, que Gabriel ajudou, não. Eu estava em Arco Verde e Gabriel me ajudou. Entendeu? Vocês têm que criar uma rede de pessoas que, como o Waldner falou, também não cria uma rede de pessoas que lhe puxam para trás. Entendeu? Não fiquem criando uma rede de pessoas que lhe puxem para trás, nunca. Certo?
Porque pessoas que lhe puxam para trás não vão ser boas nunca para vocês, certo? Agora, também não fiquem colocando empecilho no sucesso dos outros, entendeu? É, Gabriel hoje emprega um dos nossos amigos, entendeu? Gabriel hoje dá estágio a uma das pessoas que está aqui nessa live, que é Bruna, entendeu? É, é uma questão que o pessoal tem que mudar a cabeça um pouco, que você, não é porque uma pessoa tem sucesso que você tem um fracasso, entendeu? Vocês têm que pensar assim, que o sucesso de um é o sucesso de nós todos, certo? Quando você vê alguém, ó, essa pessoa tá bem, então eu vou perguntar a ela como foi que ela conseguiu chegar ali, certo? Obviamente que ela tem, cada um tem sua vivência, entendeu? Mas não pode ser binário, entendeu? Não, você não pode entrar com a cabeça binária. Ah, eu saí da faculdade. Se eu, ou eu vejo aqui, será se tiver trabalho para mim, senão eu vou para o mestrado. Cara, se tu não gostar do mestrado, se tu não quiser o mestrado, e aí? Entendesse? Se eu tivesse tentado o mestrado na época que eu saí da faculdade, eu teria saído do mestrado. Hoje, eu nem sonho em sair do mestrado. Entendesse? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora e você tem que ir aproveitando as oportunidades que aparecem para a sua vida. Um amigo meu falou comigo, acho que no fim de semana, acho que no sábado, é, falando porque ele está empreendendo como eu, sendo que em outra cidade. Sendo que ele recebeu uma baita proposta para trabalhar na transposição do Rio, São Francisco, em uma dos eixos. Ele recebeu uma baita proposta. E aí? Aí quer dizer que aí, vamos lá. Aí eu disse, você tem que ver qual é o seu sonho. Você quer continuar na empresa? Quero. Mas, cara, olha a oportunidade. Vai ser outra vez que vai bater na tua porta. Tu não consegue fazer dinheiro com a tua empresa de outro jeito? Consigo. Isso aí vai te agregar para a tua empresa algum dia? Vai. Então, velho, já a resposta já está feita. Entendeu? Muitas vezes a gente fica bitolado a fazer uma coisa só e acaba perdendo. Assim, vocês não podem ter aquele tampão, entendeu? Vocês têm que ter uma visão ampla das coisas. Eu sou sócio fundador, sou, vamos dizer, dono, junto com a minha sócia da empresa. Eu trabalho como engenheiro, eu faço minhas coisas na faculdade e cara, eu não consigo fazer as duas coisas, entendeu? E por que você não consegue trabalhar e ter. Pronto, eu tive. Acho que. Deixa eu ver se alguém aqui também estava no estágio comigo. Acho que não. Mas a gente participou de um estágio que foi muito rápido, que foi até o professor Saulo que conseguiu para a gente, que foi na TPF de Recife. E eu tive contato com um cara que ele trabalhava de 8 até 6 horas da tarde e ele tinha uma empresa. Como é que pode? Entendeu? A vida não pode ser binária. A vida não pode. Você não pode ter só uma cabeça só. E também não morram de trabalhar, pessoal. Não, não. Olha, uma coisa que eu passo para vocês e, tipo, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Olha, vocês não endoidem. A partir do momento que você vê que está mexendo com sua saúde, é a hora de você contratar um estagiário, é a hora de você contratar uma pessoa para ser engenheiro colaborador, é a hora de você. Olha, passou do seu ponto, não vá. Entendeu? Porque depois, para você voltar e, olha, mexeu com a cabeça, é um trabalho que você vai ter para o resto da vida, para poder consertar voltando. Entendeu? Não tenham sempre seus limites. Pronto, a Tatiana falou aí, pronto, cada um tem o seu.
certo? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu limite. Respeitem eles, entendeu? Porque você pode demorar um ano para chegar num certo patamar, você pode demorar 6 meses, você pode demorar um mês, você pode demorar 3 anos. E isso não é demérito para ninguém, entendeu? Não é demérito para ninguém. Eu acho que é isso aí, pessoal. Obrigado, Emanuel. Vou passar agora para os palestrantes fazerem uma fala final, para se despedir, né? Começar por Flaviane. Gente, foi um prazer imenso, 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 imenso participar dessa mesa redonda com vocês. É sempre maravilhoso para mim poder contribuir de alguma forma. E confesso para vocês que sempre foi a minha vontade, de verdade, de participar de uma semana de engenharia. Eu assistia as palestras e tal, e eu pensava, caramba, um dia eu vou participar de uma semana de engenharia civil, contribuindo de alguma forma com o pessoal. Então, foi muito gratificante para mim, foi muito maravilhoso estar dividindo minhas experiências com vocês. Espero que daqui a uns tempos sejam vocês que estejam dividindo a experiência de vocês comigo, né, e com outras pessoas. E eu vou deixar aqui no chat para vocês o meu contato lá do Instagram. Se vocês quiserem entrar em contato para conversar sobre qualquer coisa relacionada à engenharia ou não, sintam-se à vontade. Eu estou aberta para conversar com cada um de vocês, se vocês quiserem. E a gente conversar sobre qualquer coisa, seja engenharia, seja alguma coisa da vida que vocês queiram perguntar. Qualquer coisa, eu me disponho realmente a conversar com vocês. E tenham sempre em mente uma coisa, é a humildade que leva a gente cada vez mais longe. Então, estejam sempre acompanhados de boas pessoas que querem conseguir alcançar o sucesso, né? Seja ele com relação à questão acadêmica, seja ele profissionalmente falando, atuando realmente, de fato, na área. Busquem conhecimento de quem sabe, busquem seus professores, busquem seus colegas, busquem pessoas que vocês têm como referência. E acabem com essa coisa de que existe, às vezes, uma barreira, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, alguns são alunos aí de primeiro, segundo período, não sei, e vocês acham que existe uma barreira porque ela já é formada, Waldner já é formado, Emanuel já é formado, e aí eles não são pessoas acessíveis porque já são formados e tal. Isso não existe, tá? Isso não existe. Vocês precisam falar, vocês precisam se expressar, vocês precisam perguntar, vocês precisam questionar. Não tenham medo, porque medo é um péssimo conselheiro, certo? E é o medo que faz você ficar parado ali, ó, naquele lugar, estagnado, certo? E, sinceramente, existem coisas maravilhosas depois do medo. Então, se for para ter medo, vai com medo mesmo, mas vai. Busca aí os colegas, busca forças onde vocês conseguirem e vão. Seja com medo, seja como for, mas só vão. Batam asas e vamos embora. Waldner. Peraí, deixa eu me situar aqui, que eu fiquei até emocionado aí com o Flaviano falando. Pessoal, foi uma gratidão aí por ter participado aqui. Como até Flaviano falou, também tinha esse objetivo de um dia poder testemunhar, né, aquilo que eu vivi fora da faculdade. De verdade, pessoal. Se vocês ouviram essa palestra aqui, essa mesa redonda, vocês podem ter ouvido e isso não vai mudar nada na vida de vocês, se vocês não fizerem nada, né? Mas se a partir dessa mesa redonda, dessa troca de experiência, você começar a fazer alguma coisa, hoje, eu lhe garanto, se você fizer hoje, com consistência, fazendo dia após dia, qual a sua maior batalha hoje? A sua maior batalha hoje é, sei lá, passar em classe. Então, batalhe para o que você passa em classe. Deixa de estar reclamando, de verdade. Eu me lembro que a gente até está falando, sei o que, de adoecer. Era tempo. Se você ouvir tudo que o povo ficou ouvindo ali, é um ambiente às vezes tão negativo, do povo estar reclamando tanto da situação do mercado, das disciplinas. São poucas pessoas que estão agradecendo ali, de fato. Você vai, de fato, adoecer, né? Você se juntar com pessoas que tem uma energia positiva, que vai lhe levar para frente.
E eu me lembro de verdade, Flaviano até falou, esqueçam essa barreira aí que tem. Eu me lembro que, tipo, passei 5 anos da faculdade pegando 4 ônibus. Eu me lembro que eu pegava ônibus com o Mano saía de bermuda para a faculdade. A gente ia tirando onda. Eu me lembro, às vezes a gente saía da UFPE 5 horas, o ônibus lotado, lotado. E o pessoal reclamando e não sei o que, com cara feia. E eu tava lá rindo, tá ligado? Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali não era meu lugar, era passageiro. Sabe como o Flaviano falou, existe coisas além. Sabe que aquilo ali era uma etapa que eu precisava passar. Era necessário que Waldner passasse por aquela etapa para que ele chegasse até aqui hoje. É necessário que eu passe pelas minhas ações hoje para que eu chegue aonde Deus quer que eu chegue amanhã. Mas é necessário passar e não ficar apenas reclamando. Eu me lembro que o pessoal sempre reclamava, porque não tinha emprego, não tinha não sei o quê. O que foi que eu fiz? Ao invés de reclamar, falei, vou criar algo para que crie uma ponte entre a faculdade e o mercado de trabalho. Fui juntei o pessoal para criar aportes. Pode estar reclamando. Eu me lembro, e quero falar isso aqui novamente, eu me lembro que, acho que foi ano passado, não foi, Erickson? Teve alguma coisa lá que eu dei um mini curso de CIPECAD lá na UFPE presencial. E eu falei para você que o papel de fazer a ponte entre a faculdade e o mercado de trabalho não é dos professores, não. O papel do professor é dar aula, é ensinar da melhor maneira possível, é trazer casos práticos, mas já tem preocupações demais. O papel é de vocês. Vocês aí do DA tá trazendo pessoal de fora, o pessoal da Porta está trazendo pessoal de fora para estar trazendo mais próximo o mercado de trabalho para cá. E se vocês não fizerem nada, vai continuar do mesmo jeito. Mas se vocês começarem a tomar atitudes hoje, as coisas vão mudar de fato, né? Porque as coisas mudam pelo aquilo que a gente faz, né? Não é pelas nossas intenções, não é pelo nosso desejo, nem muito menos pela nossa reclamação. E, de verdade, gostaria de deixar aí essa fala aí para o pessoal. Muito obrigado a todos que participaram, de verdade. E eu vou deixar meu Instagram. Flaviano deu uma ótima ideia, já copiei meu link aqui. Pessoal, eu estou lá, se vocês quiserem, pode falar comigo no direct. Eu sempre estou ajudando um monte de gente. Toda quarta-feira, às 8 horas, tem live. Não sei nem se vai estar amanhã, porque tá um... Opa, peraí, tá descarregando meu celular. Tá uma correria, não sei se vai estar amanhã, mas toda quarta-feira eu faço live. Para quê? Para ajudar vocês a entrar no mercado de trabalho. Então vai lá, a galera falou do meu curso, vai lá conhecer, pode mandar um direct. Tamo junto, valeu, falou. Obrigado, Erickson, Manu, Flaviane, Saulo, pessoal que tá aí. Beijo no coração, Deus abençoe. Emanuel. Pessoal, como o Waldner disse, sempre foi um sonho. A gente ia lá, ia para o auditório, sentava, via o pessoal fazendo as palestras, steel frame, várias de recursos hídricos, de transportes. Eu lembro das palestras de Leonardo Meira, lembro várias palestras que a gente teve, e eu pensava, caramba, será que um dia? Será que um dia? E cada vez que a faculdade foi chegando mais no fim, eu fui vendo esse sonho ficando mais distante, assim, que eu via assim que, caramba, não quero seguir uma carreira acadêmica, não sei se a gente vai conseguir chegar nesse ponto de ter algo para passar, entendeu? Até que aqui tem aquele momento que você vira a chavinha. O momento que vira a chavinha, espero que, tomara que seja esse, para essas 100 e poucas pessoas que estão vendo a gente assim, que vocês, eu vou tentar falar um pouco diferente do que o pessoal já falou, que vocês peguem as pessoas que vocês têm ao seu lado e se agarrem junto e vão para frente junto, entendeu? Tente trazer as pessoas para o seu caminho. E se elas não quiserem, deixa. Mas, tipo, não tente andar sozinho, entendeu? Não tente andar sozinho, porque
é contraproducente. Você pode até achar que você tá andando, que você tá, pô, não sei o quê. Véi, quando você chegar no final, você vai ver que não era isso tudo, entendeu? E, tipo, o caminho vale muito mais. O caminho é sempre mais importante do que o ponto final, certo, pessoal? É, Sejam aquela pessoa que chega no fim e diz assim, caramba, como eu aproveitei aquele momento, como eu curti aquele momento. E quando eu digo curtir, não é fazer feito a gente fazia também, eu, Arcelino, Atos, o que estão aí no chat, e outros meninos, Lucas, o Edson, vários aí que a gente jogava bola, a gente jogava mesmo, a gente chegava 3 horas na quadra, saía 7 horas da noite do racha. Não tinha isso, pô, a gente se curtia. A gente saía, ia pra festa, a gente ia pra festa. Agora, eu e minha galera, eu, Sérgio, Iago, todo mundo, a maioria aqui conhece Iago, Wellington, a gente chegava 6 horas da tarde na casa de Sérgio e só parava 8 horas da manhã. A gente tinha os que dormiam, tinha os que acordavam, tinha os que. E a gente ia até fazer as coisas que a gente tinha para fazer. E era bom, a gente adorava, a gente sentiu falta disso quando acabou. Também, Waldner, também. Era lindo, a gente adorava por isso. A gente adorava. A gente fazia trabalho e a gente adorava estar junto, porque a gente se curtia, a gente brincava, entendeu? A gente se zoava, entendeu? E isso foi formando a gente também. Aí, o caminho vale muito mais. O caminho vale muito mais. Pensem sempre isso. O caminho vale muito mais. Pensem em como vocês estão galgando que vocês querem chegar lá no fim, certo? Pensem sempre o que Walter falou. Pense no fim, como você quer estar aqui daqui a um tempo. Então comecem a guiar. Se você quiser chegar lá no fim com o seu diploma na mão e sua cabeça horrível, então você pega sozinho, fica você e o livro e fica aí. Entendeu? Não pense nisso, pense no como você quer estar no fim, não somente do seu diploma, mas na sua cabeça, na sua saúde, entendeu? Pense em vocês também, entendeu? Era isso aí, pessoal, e Não é o Walter e Flavi. Eu só tenho a dizer obrigado, obrigado e obrigado por tudo. Tá parecendo aqui final de ano, que todo mundo vai para as férias, porque tá todo mundo emocionado nos grupos do WhatsApp, agradecendo os amigos, porque vocês sabem, né? O pilar da nossa universidade, o pilar da gente concluir o curso são as amizades, né? A gente conta muito com os amigos no momento de desespero, de fazer trabalho, de ajudar na véspera, né, para ensinar para você o que ele aprendeu, o que você não aprendeu. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês. Olha, eu sou aluno e estou muito orgulhoso, porque há uns anos atrás, né, há uns meses atrás, né, vocês estavam compartilhando corredores comigo. Eu via vocês na universidade passando. Flavia era a única assim que eu tinha mais amizade de conversar e o outro, mas o Emanuel e o Walter eu via na universidade passando. E hoje estão aí, né, no mercado profissional e dando tantos ensinamentos e tantas dicas para a gente. Então, só tenho a agradecer em nome de todos os alunos. Essa mesa redonda foi, sem dúvida, muito motivadora. Foi uma mesa redonda também com conselhos para a gente da vida profissional, conselhos da vida pessoal, conselhos da universidade. Então, só tenho a agradecer mesmo em nome de todos os alunos. E valeu, pessoal. Desculpem a demora, tá? A gente passou um pouquinho do tempo, né? Só uma horinha aí. Mas é porque realmente valia a pena e eu acredito que é o sentimento de todos estávamos precisando, né, de um papo desse. Valeu, galera. obrigado, foi um prazer. Valeu, tamo junto! Obrigada, pessoal. Foi maravilhoso. Saudades, Walter.